O governante da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discutiu a respeito de um cessar-fogo. E existem duas condições para que eventualmente haja um cessar-fogo no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Basicamente, todo debate que existe no atual cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia tem como pano de fundo a eleição de Donald Trump e o gabinete que o futuro presidente dos Estados Unidos está montando. O ministério de Donald Trump é composto por alguns nomes que já criticaram a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, enquanto que em outra medida nós temos também ali deputados, no caso ali ministros do Trump, secretários no caso, que são favoráveis ao maior apoio para a Ucrânia. É um tanto dividido ali o gabinete de Donald Trump quando o assunto é Rússia e Ucrânia. Entretanto, o governo dos Estados Unidos, sob um governo Donald Trump, não demonstrou que não apoiaria a Ucrânia. Pelo contrário, nós observamos aqui, inclusive, que a perspectiva no horizonte agora envolve a ideia de paz pela força. Levar as negociações à Rússia e à Ucrânia por dois caminhos. Um caminho no que se refere à Ucrânia é fornecer armamentos de maneira pesada para a Ucrânia, para que a Rússia não tenha outro caminho senão ir à mesa de negociações. Ou, por sua vez, se a Ucrânia não quiser ir negociar com a Rússia, não fornecer mais armamentos para a Ucrânia e, eventualmente, a Ucrânia precisará, portanto, renunciar à guerra, porque não teria capacidade de sustentar a linha de frente, coisa do gênero. Então, é uma proposta bastante ousada por parte dos Estados Unidos, que certamente daria um checkmate tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Resta saber se, com apoio militar dos Estados Unidos de maneira mais intensa para a Ucrânia, o governo da Rússia realmente aceitaria discutir a paz e não escalaria a guerra para uma tensão nuclear. Vamos acompanhar. Além disso, nós temos que alguns parlamentares do Brasil foram para a Ucrânia e nós temos a primeira-ministra, vice-primeira-ministra da Ucrânia, responsável por intermediar a relação da Ucrânia com a OTAN, trazendo aí algumas novidades conforme nós vamos observar. Hoje é dia 30 de novembro de 2024. Se avançarmos, eu vou convidar você a fazer parte da nossa comunidade geopolítica. Nós sabemos que a geopolítica é mais do que apenas as notícias que ocorrem no dia a dia. Tanto é que nos nossos vídeos aqui no YouTube, você vê claramente toda a contextualização que nós fazemos da história, da geografia e também da política, das questões ideológicas, das visões distintas de mundo. O link para fazer parte da nossa comunidade está na descrição do nosso vídeo. Venha fazer parte do nosso grupo de estudos e aproveite a nossa promoção de Black Friday. Está imperdível, dê uma olhada. Então, nós temos uma série de assuntos e um deles envolve a delegação brasileira. Nós temos aí a foto do Sérgio Moro, que vai para a Ucrânia, conforme nós vemos a foto entre ambos. Outros deputados do Brasil estiveram presentes na Ucrânia nas últimas horas, não é? Entre ontem e hoje. E aí o Sérgio Moro diz que viemos a delegação brasileira à Ucrânia dizer com clareza solar que a população do Brasil apoia a sua causa e que é contra a guerra de agressão promovida pela Rússia. A Ucrânia hoje luta por sua soberania e pelo mundo livre. A posição de Lula não nos representa. Então nós temos o ex-juiz, atual senador do Brasil, Sérgio Moro, indo à Ucrânia com outros deputados discutir justamente que a visão da população brasileira em relação à Ucrânia é diferente da visão do governo Lula. Você está sob o governo Lula ou sob a população brasileira na sua concepção? Escreva aí nos comentários. Pessoal, então, conforme nós mencionamos, dia 30 de novembro, o principal assunto que temos é justamente a ideia da Ucrânia eventualmente ceder territórios e esta abertura de mão por territórios por parte da Ucrânia seria algo temporário, mas a condição é de que a OTAN eventualmente faça a proteção do território ucraniano que não está sob a ocupação russa. Vamos entender então o que o Zelensky eventualmente disse.
Se quisermos terminar a fase quente da guerra, temos de colocar sob a alçada da NATO, no caso da OTAN, o território da Ucrânia que temos sob o nosso controle. Ou seja, 80% do território da Ucrânia não está sob o comando russo, conforme sabemos. Nós temos a boa parte do território ocidental ucraniano que não está ocupada no contexto da guerra, conforme sabemos. Então, na concepção do Zelensky, este território deveria ficar sob a administração da OTAN, ao mesmo tempo em que aquela parte oriental do território que está sob o comando da Rússia, sob o comando russo, melhor dizendo, será negociada ao longo do tempo e esse território voltará a fazer parte da Ucrânia diplomaticamente. É isso que o Zelensky disse. Agora, vamos acompanhar na sequência. Um detalhe curioso é que há umas 2 semanas eu comentei em um dos grupos de WhatsApp, do qual faço parte, e com alguns alunos do território geopolítico, que faz parte da nossa comunidade, justamente isso, que poderíamos ter a parte oriental da Ucrânia sendo cedida para a Rússia, a parte do território ocidental ucraniana ficaria sob a influência da OTAN e faria até parte da OTAN, e a parte entre o Rio de Dnipro e o território ocupado, as províncias de Luhansk, Donetsk e etc., ficariam sob uma espécie de zona neutra. Tudo bem? Eu falei isso para muitos alunos e comentei isso também com algumas outras pessoas, e é o que o Zelensky em alguma medida disse na entrevista ali à emissora midiática do Reino Unido. Olha só, e ele diz ainda, temos de fazer rapidamente, e depois do território ocupado da Ucrânia, a Ucrânia pode recuperá-la de forma diplomática, ou seja, a gente congela o conflito através de um cessar-fogo, o território da Ucrânia ficaria sob a proteção da OTAN e, eventualmente, no futuro, a gente conseguiria reaver tais territórios através da via diplomática. Tudo bem? Então, nós temos... essa é a real. Não é que a Ucrânia vai abrir mão dos territórios para a Rússia necessariamente. É congelar a guerra para que o território, não é? O território ocupado pela Rússia, ao longo do tempo, seja devolvido diplomaticamente para a Ucrânia e desde que haja a proteção do território ucraniano pela OTAN, enfim. Nós temos aqui ainda mais o Zelensky falando sobre o Donald Trump. Então ele diz aí, o líder da Ucrânia falou também acerca das eleições dos Estados Unidos, e diz que tem que trabalhar com o novo presidente, conforme nós lemos aqui. Tudo bem? Tem que trabalhar com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de modo a ser o seu maior apoiante. Quero trabalhar com ele diretamente porque há diferentes vozes de pessoas à sua volta. É por isso que não devemos permitir que alguém destrua a nossa comunicação. Quando o Zelensky está falando que há diferentes vozes em torno de Donald Trump, isto se dá justamente por conta do gabinete do Trump, do futuro presidente dos Estados Unidos, ser bastante, conforme nós mencionamos, controverso, tá certo? Onde muitos ali já se posicionaram contra o apoio à Ucrânia. O exemplo máximo é o do próprio futuro secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, enquanto que outros já apoiaram de maneira muito mais evidente a Ucrânia, fornecendo até o acesso à internet para o território da Ucrânia, como é o caso do magnata, não é, da SpaceX, o Elon Musk, conforme nós sabemos. Então, o apoio à Ucrânia ainda não está claro como ele será em relação à Ucrânia, embora tenha ficado mais evidente que para o governo para o governo Trump é necessário uma paz, ainda que essa paz seja feita através do modo que eu mencionei aqui, a paz pela força, tá certo? Que o Zelensky já havia até inclusive comentado que concordava com essa perspectiva da paz pela força.
Então, ainda outros temas importantes, nós temos aqui uma carta de Siriba. Siriba é o atual ministro das Relações Exteriores, do território ucraniano, que escreve uma carta para a OTAN, e nesta carta há o pedido para que a Ucrânia seja convidada para fazer parte da OTAN. Tudo bem? Então nós temos o secretário de Estado americano da Ucrânia, no caso, o ministro das Relações Exteriores, não é? Vai pedir para que a Ucrânia seja convidada pela OTAN. De certa maneira, o que ele vai dizer é que se a Ucrânia for convidada para fazer parte da OTAN, o Putin terá razões para terminar a guerra, porque eventualmente isso ficará claro que a Ucrânia pode ter o apoio militar de verdade da OTAN, inclusive com fornecimento de tropas para o fronte de guerra, e eventualmente nós teríamos uma Rússia buscando uma pacificação, porque não lutaria com a OTAN diante aí do poderio, eventualmente, que a OTAN tem, o poder militar. Pelo menos esta a perspectiva da Ucrânia, tudo bem? Que não é de hoje. Agora, no início do vídeo nós vimos a foto aí da Olga Stefanishyna, que é a vice-primeira-ministra da Ucrânia, quem coordena as relações diplomáticas da Ucrânia em relação à OTAN, não é? Na próxima semana nós vamos ter uma reunião de cúpula da OTAN, salvo engano, e nessa reunião de cúpula certamente a Ucrânia vai trazer novamente esse debate a respeito da possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, seja convidada, conforme diz aí a carta do Siriba, ou seja, pelo meio ali da pacificação e do cessar-fogo que o próprio Zelensky acabou afirmando, tudo bem? Agora, vale mencionar quais são os territórios no atual cenário, certo? Que a Rússia ocupa militarmente no território da Ucrânia. Aqui é o mundo no mapa. Aliás, eu reitero o convite a você para fazer parte da nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, tá certo? Então imagina que há 2 semanas eu já havia comentado com os alunos de maneira detalhada qual que seria um possível caminho para a solução pacífica na Ucrânia, que é parecido com o que o Zelensky falou em sua entrevista, tá? Então, observando aí o mapa da Ucrânia, que é o mundo no mapa, certo? Aqui nós temos o território do rio Dnipro, nós vemos aí o rio Dnieper, ok? E aí a minha concepção era justamente essa, aqui o rio, certo? Então, o que teríamos? Nessa porção onde eu faço X aqui, estou agora chorando na cor preta, esta porção ocidental da Ucrânia seria uma região defendida pela OTAN. Enquanto que esta região que não é ocupada, certo? Pela Rússia, ficaria sob uma zona neutra, certo? E por sua vez, esta região ficaria congelada, né? O que o Zelensky propôs? Que esta região fique congelada e todo o território não ocupado pela Ucrânia, pela Rússia, fique, ok, sob a proteção, guarda-chuva da OTAN, enfim, ok? Ou seja, é uma proposta ousada para aqueles que não querem ceder territórios, mas não significa necessariamente ceder territórios, mas sim congelar a guerra e, ao longo do tempo, ter a proteção da OTAN e além disso, diplomaticamente o território ocupado pela Rússia voltaria a fazer parte da Ucrânia através das negociações diplomáticas. Vamos acompanhar. Se nós observarmos, ainda há uma outra questão importante. Como que ficaria o território russo, que a Ucrânia ocupa, que é aqui nesta região ao norte de Sami, que é o território de Kursk, conforme nós sabemos. É claro que a Rússia tem feito uma contraofensiva muito significativa contra a presença ucraniana em Kursk. Nós temos justamente aqui
a Rússia avançando nesta região numa contraofensiva e retomando várias regiões, como é o caso recente de Malaya-Lochnaya, e a tentativa russa de chegar aqui ao sul pelo território de Kursk, certo? O território de Kursk, o objetivo russo de chegar até a região de Guyevo, né? E havia a tentativa ucraniana de avançar naquela direção noroeste e chegar até Korenevo, conforme nós mencionamos no canal algumas vezes, não é? Porém, no atual momento, a Ucrânia está mais distante do território de Korenevo, perdeu a região de Malaya-Lochnaya, perdeu Snagosti, não é? Conforme nós observamos, à medida que houve a contraofensiva russa nesta localidade, com a presença, eventualmente, dos soldados norte-coreanos. E, claro, é nesta região que a Ucrânia tem utilizou já 3 ataques contra a Rússia, utilizando ali os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, os ATACMS. Tudo bem? Então, como que ficaria este cenário, ok? Do território russo, que é, no momento, ocupado pela Ucrânia, enfim. Agora, vale também mencionar quais serão os territórios que a Ucrânia poderia congelar a guerra. Um deles é a Crimeia. E será que no longo tempo a Rússia aceitaria dialogar a devolução da Crimeia para a Ucrânia? Tudo bem? Ou na proposta aí do Zelensky, nós teríamos que, na proposta do Zelensky, os territórios seriam 4 territórios, mas a Crimeia não estaria inclusa, né? Então fica aí a incógnita ainda, nós precisamos saber como isso vai se desdobrar. Este mapa traz pra gente os 1000 quilômetros de guerra do avanço russo, ok? Nós temos pontos críticos, conforme sabemos, dentro da Ucrânia também, no território de Kharkiv, onde nós temos na região de Rybok, aqui onde eu faço essa seta, um avanço russo, e na região aqui de Kupiansk também um avanço russo no território de Kharkiv, conforme nós vemos estas setas indicando, certo? Agora, nós temos que a Rússia basicamente dominou toda a região de Luhansk, exceto essa porção aqui, ó, noroeste. A Rússia busca avançar. Eu vou até aumentar o mapa para nós observarmos com maior atenção, né, gente? Nós temos a Rússia avançando de maneira bastante significativa no Donetsk. Os pontos críticos envolvem a região de Chassivyar e a região de Toretsk. E, claro, o objetivo russo de chegar até a região aqui, ó, do território de Pokrovsk, tá? E, eventualmente, a Rússia, dentro do território de Zaporizhia, certo? O domínio que a Rússia fez da usina nuclear de Zaporizhia, e também a Rússia no território de Kherson, aqui na região ao sul, mas aquém do rio Dnipro. Não é esse rio aí, Dnieper ou Dnipro, que corta esta região. Houve uma contraofensiva ucraniana e a Ucrânia acabou retomando a região norte aqui de Kherson, por exemplo, ainda, salvo engano, em 2022. Tá? Então nós temos o cenário de guerra, esses territórios. É interessante nós notarmos que a Ucrânia, a Rússia não domina todo o Donetsk, tudo bem? A Rússia não domina toda a região de Zaporizhia, não é? E nem toda a região de Kherson. Então como que ficaria esses territórios? No caso, como que ficariam esses oblasts? Esses oblasts voltariam para a Ucrânia parcialmente e tal. A proposta de paz da Rússia, inclusive, é uma proposta de paz que a proposta de paz da Rússia é uma proposta de paz que afirma que os territórios ocupados pela Rússia ficarão sobre a Rússia. Entretanto, não está clara a proposta de paz da Rússia, se a Rússia vai ficar com todo o Donetsk, ou que pretende, né? Os defensores da Ucrânia vão falar que a Rússia vai ficar com Donetsk nenhum, não vai ficar com 1 centímetro do território da Ucrânia, ok? Mas assim, o que a Rússia quer exatamente? Vamos acompanhar. E aqui, nos próximos mapas, uma maior clareza dos territórios ocupados pela Rússia dentro do território ucraniano. Observamos aqui, lembrando, esta é a nossa característica do mundo no mapa. Eu estendo mais uma vez o convite a você para fazer parte da comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do vídeo. Aproveite a nossa promoção de Black Friday. Imperdível, dê uma olhada. Então, observemos aqui
nós temos os oblasts, não é, de Luhansk. Nós vemos a foto das bandeiras, aquela sob o regime ucraniano e a nova bandeira sob a influência russa, conforme nós podemos visualizar. O outro oblast é esse aqui, que é o de Donetsk, na cor em amarelo. Novamente a bandeira da região conforme a administração ucraniana ou conforme a administração russa. A gente vê a influência notável das bandeiras da Ucrânia ou da Rússia conforme a região está sob a administração e comando ucraniano ou russo, enfim. Na sequência nós vemos aí a região de Zaporizhia, e nesta região nós temos também ali na região verde, não é, no mapa, as duas bandeiras, tudo bem? E por fim a região de Kherson. Esta região de Kherson é importante, novamente as bandeiras distintas conforme a administração dos dois países, tá? Agora, a região da Crimeia, que se localiza mais ao sul, é ocupada pela Rússia basicamente desde 2020 e desde 2014, quando houve a primeira incursão militar recente da Rússia no território ucraniano. Tudo bem? Agora, após a guerra da Crimeia em 2014, a guerra se estendeu para o interior do território ucraniano, especialmente no Donbass, né? A Rússia ocupou militarmente a Crimeia, fez ali um plebiscito questionado por muitos se a população local queria ser da Rússia ou da Ucrânia, tá? E ao mesmo tempo a Ucrânia continuou lutando uma guerra interna contra a influência e presença russa no território do Donbass, e de certa maneira modernizou as forças militares e readequou a estrutura militar, que aliás isto fez com que houvesse a capacidade ucraniana de resistir, inclusive à empreitada russa na região. Em 2022. Não é porque as forças militares da Ucrânia estavam se preparando de maneira significativa desde 2014, não é? E a Rússia não conseguiu vencer a guerra de maneira tão rápida lá em 2022 por causa justamente da resistência militar ucraniana, dentre outros fatores, ok? Então, vamos continuar acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia e torcemos para que haja um caminho para a paz. Eu reitero o convite, mais uma vez, conheça a nossa comunidade, venha estudar com a gente, venha aprender, ficar mais inteligente, saber tudo que ocorre no mundo da geopolítica. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários, fixado. E deixa o like e divulgue o nosso conteúdo a todos que gostam de geopolítica. No mais é isso, conforme eu sempre digo a vocês, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal. E